se Deus quiser, a pandemia vai acabar em breve pra gente poder viajar, viver a nossa vida, fazer a Dora Aventureira. E seria realmente lindo, maravilhoso e incrível poder fazer isso, né? Então, gente, se você tá planejando viajar pra Europa, fazer a sua viagem maravilhosa, eu, Verinha, vou dar uma diquinha pra vocês. Não várias diquinhas para você viajar e economizar, né, gente? Porque viajar é incrível, gastando pouco é mais incrível ainda. Inclusive gosto, sou daquelas pão duras sim, tá? Confesso que eu adoro economizar, vejo uma oferta, quero, tá? Inclusive pego várias coisinhas erradas e vários golpezinhos porque eu gosto das ofertas. Sabe aquela coisa que se você comprar 3 a preço de 2, você ganha 1 e paga R$50? Eu acho que estou economizando, estou achando maravilhoso e no final das contas eu simplesmente tomei no meu Fofis, porque eu gastei mais do que eu deveria, fui gastar 5 conto, gastei 30, tá? Sou um pouquinho dessas, mas as dicas aqui são reais para você realmente economizar. E se você não me conhece, oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e vamos de dica para você economizar aqui na Europa, tá? Porque vai ser top. Primeira coisinha que eu dou muito conselho pra você, gente, é sai do centro da cidade. Por quê, gente? O centrão da cidade é muito estudado já, tá? Todo mundo sabe que no centro da cidade temos o centro histórico, então todas as atrações turísticas que o pessoal quer ver, quer visitar e tudo mais. E ali pertinho tem restaurante, tem bar, tem sorveteria, tem tudo que foi o que, gente? Estudado para o turista, tá? Então o preço é mais caro. Muitas vezes a qualidade não é como deveria ser, porque eles pensam na quantidade. Por exemplo, né? Se você vai a um restaurante italiano, não no centro da cidade, um restaurantezinho normal, tradicional italiano de verdade, você nunca vai encontrar um macarrão que foi cozinhado antes, tá? Que foi pré-cozido antes. Você nunca vai encontrar uma coisa dessas, porque é um crime para a culinária italiana, tá? Então você vai encontrar sim um prato de macarrão cozinhado na hora, com um molhinho incrível e vai ser maravilhoso. No centrão da cidade, muitas vezes você vai encontrar sim um macarrão que foi pré-cozido. Por quê? Eles pensam, são muitos turistas, a gente precisa fazer o quê? Quantidade, então vamos cozinhar o macarrão antes, então o serviço é muito rápido, porque você vai embora, entra outro, vai embora, entra outro, vai embora, entra outro, tá? Por que isso? Porque, obviamente, no centro da cidade, eles querem agradar o turista, porque aqui, infelizmente, existe essa ignorância, principalmente na Itália, que o estrangeiro não come bem, que só na Itália o pessoal come bem, então qualquer coisa que você sirva para um estrangeiro será boa para ele. Aqui existe, infelizmente, esse pensamento. São todos os restaurantes do centro que servem coisas do tipo? Claro que não, mas eu não estou falando somente de restaurante, é um exemplo para vocês, tá? Então, quando você sai do centro, você não só se permite ter uma experiência real do que é italiano, do que é alemão, do que é francês, mas você também se permite a gastar menos dinheirinho do que estão te pedindo. Porque se você está pagando 15 euros num prato de macarrão que não é feito como deveria ser feito no centro da cidade, no outro restaurante você vai pagar 10, mas vai ter uma experiência completa e real. E isso é muito mais satisfatório, né, gente? Ter uma experiência realmente muito, muito incrível. Isso acontece também no Brasil. Quando eu fui pro Rio de Janeiro com o meu padrasto e com a minha mãe, o pessoal, né, o moço chegou com um carrinho daqueles queijinho coalho, delícia, e a gente tava falando italiano com o meu padrasto. Então ele pegou um cartelinho, tá, que era o contrário, com preços para gringos, pois é. E tava tipo 15 reais, sabe, tipo muito caro, não lembro quanto que era. Porque, obviamente, ele pensou, 15 reais para um gringo é muito pouco, seriam tipo 3 dólares, 4 dólares, tá? Nem lembro quanto que era na época. Mas minha mãe, ela já sabia como que era o preço, porque a gente tinha ido no dia anterior. Ele não lembrava da gente, a gente lembrava dele. E ela falou, mas se ontem eu paguei 5 conto, sabe? Aí ele riu e disse, ah, você é brasileira, e tirou o cartelinho e era o preço para brasileiros. E aqui, infelizmente, acontece a mesma coisa.
Então, se você pode, sai do centro porque você vai economizar e você também vai ter uma experiência completa muito mais da hora, tá? Outra coisa que se eu fosse você faria é deixar de lado o hotel e alugar um B&B. Pois é, gente, o hotel tem o quartinho lindo, maravilhoso, camas confortáveis, eles trocam seus lençóis, tudo muito lindo, tudo incrível. Mas o B&B dá pra você uma oportunidade de ter uma casinha, tá? Então você vai ter sim o seu quartinho, mas vai ter vai ter também uma pequena cozinha. Então naquela cozinha você pode preparar coisinhas para você comer. Então você não é obrigado a tomar café da manhã todo dia num bar. Você não é obrigado a todos os dias comprar um pãozinho num botequinho. Você pode fazer em casa, tá? Porque, vamos lá, gente, convém comigo que comer coisas típicas é muito incrível. E é certo. Mas, às vezes, quando você tá simplesmente indo no Coliseu, ou tô falando da Itália aqui no geral, mas é a mesma coisa na Europa, tá? Você tá indo lá, sei lá, visitar o Coliseu. Aí você saiu do Coliseu, você tá entrando, você compra o primeiro pãozinho que você vê na sua frente, porque aquele dia você não vai almoçar, porque do Coliseu depois você vai em outro atrativo e por aí vai. Então, em vez de comprar aquele pãozinho que é simplesmente um pãozinho com presunto que você vai pagar 10 conto, tanto vale que você faça em casa no seu B&B ou você almoce antes no seu B&B, lá na pracinha mesmo, e você economize para comprar outras coisas. Então, em vez, por exemplo, de pagar 10 conto naquele pãozinho, você vai comer um doce típico depois, que é muito mais da hora. Então, às vezes, economizar um pouquinho e não pegar o hotel, mas pegar o B&B é bom por isso, porque você consegue se organizar. Principalmente se você for vir para ficar muito tempo. Porque se você tá aqui para ficar muito tempo, você vai ter que pagar lavanderia, vai ter que pagar outras coisinhas. E se você tá no B&B, você pode lavar as suas roupas, tá? Você pode cozinhar sozinho. Enfim, dá pra fazer muita coisa quando você tá no B&B e não estar em hotel. É outra coisinha aí pra você economizar. Outra coisa que eu sou muito fã é trem. Pois é, gente, você tá aqui na Itália, tá querendo ir pra França e depois da França você tá com vontade de dar um pulo na Holanda, dar um pulo na Alemanha, sei lá. Não precisa necessariamente comprar um voo, tá? Você pode ir de trem, você pode ir de ônibus, mas de trem é muito melhor. Ônibus é lento e você perde seu tempo. Os trens aqui são muito rápidos, então às vezes você consegue ir da Holanda até a Alemanha em 1 hora, sabe? Então, gente, pegar trem e usufruir disso é muito bom. Principalmente se você tem um planejamento antes de vir, tá? Estou indo pra Holanda, certo? Sei que vou ficar na Holanda uns 5 dias, depois quero dar um pulo na Alemanha. Então você compra antes o bilhetinho do trem. Já que eles não custam muito, você pode comprar inclusive lá na estação mesmo. Você acha trem todas as horas lá, para você fazer esse pulinho no outro país e ir de trem. Mas se você compra antes, você pode economizar os seus 5, 6, 10, 20 euros, dependendo da época do ano. E é muito da hora, de verdade. Sem falar, gente, que você deveria já se inscrever nesse vídeo e deixar um like no canal pra gente continuar falar um pouquinho sobre economia. Já se inscreveu? Eu falei rapidinho, mas tô esperando, hein? Lembre-se, cada inscrição, pra mim, ó, um carinho, tá? Na minha pele de pêssego. Certo? Bora lá. Você falou, Vera, de trem. Então, voo é caro. Não, gente, voo não é caro, mas às vezes convém mais pegar um trem do que pegar um avião. Porque você tem que se deslocar do seu hotel para o aeroporto, esperar o check-in, 1 hora pra ir, 1 hora pra cá, 1 hora pra lá, tem a fila, tem tal, zanana. Às vezes convém simplesmente o trem, você chega, vai, chegou, acabou. Entendeu? E às vezes você economiza também. Mas existem voos low cost. Vocês já entenderam que inglês não é o meu forte, né? Voo low cost. Voo low cost. Voo. Enfim, voo que custa pouco, tá? Você pega esses voos aqui que custam pouco e são incríveis. Vera, mas esses voos a gente pode pegar antes. Agora, você pode comprar um voo econômico, porque aqui na Europa não é tão difícil assim encontrar voos econômicos. Por exemplo, esses dias encontramos um voo de Roma para Barcelona por 18 euros, ida e volta. Mas esse daqui era um low cost, então a gente não poderia ter pegado ele antes, tá?
Porque os voos low cost, eles são assim, gente, data já estabilida, tá? Eles sabem, ó, Vera, se você for lá do dia 5 ao dia 10, você paga 18 conto. Então é muito bom, mas eles dão a data pra vocês. Então se você tá vindo aqui passar férias na Itália e não tem nenhum objetivo de ir para outros países, mas você encontra um voo super baratinho e fala, que isso, 2 dias lá em Barcelona tá custando 10 conto, você vai. Então fica de olho também nesses voos low cost aqui, que são muito da hora, tá? E quais são as companhias, gente? São Ryanair, Vueling... Depois eu escrevo aqui, que eu não lembro o nome das companhias não, tá? Vou escrever aqui e aqui. Aqui, ó. Tá? Pra vocês. E essas companhias dão, gente, voos muito baratinhos. Mas não só essas companhias. É só você jogar lá realmente, assim, voos pra Barcelona que você encontra. Voos rápidos, precinho bom. E você encontra, mas são eles que estabilizam eles que dão as datas pra vocês, tá? E é super top, porque você pode fazer viagenzinhas maravilhosas aqui na Europa, pra lá e pra cá, sem gastar nada. Outra coisa que você não deveria perder por nada nesse mundo, gente, nessa Europa linda, maravilhosa, cheia de coisas, é fazer as coisas gratuitas. Sim. Por que isso? Agora, aqui na Itália, por exemplo, todo domingo do mês, primeiro domingo do mês, as entradas para os museus são gratuitas, então você não tem que pagar absolutamente nada. Depois de ter simplesmente morrido de tanto tossir, vamos continuar aqui, né, gente? Falei coisa gratuita, já deu a tosse, né? É, vida. Quer que eu gasto dinheiro? Não vou gastar. Aqui é fé na coisa gratuita, tá? Pra sempre. E vamos lá, aqui tem muita coisa grátis pra vocês. Existem esses museus aí que têm entradas gratuitas todo primeiro domingo do mês. Esses aqui são museus que são sempre pagos. Mas existem também, gente, museus que são que são sempre gratuitos. Então você não tem por que perder isso. A Verinha, mas só museu? Que saco, não gosto de museu, não é pra mim. Não, gente, existem passeios gratuitos. Mas gratuito quanto gratuito? Porque nada é realmente gratuito. Espera, por que gratuito? Vem comigo. Eu te ofereço gratuitamente um passeio em um vinhedo aqui na Itália. Então você vai fazer o que, gente? Vai conhecer onde eles fabricam os vinhos, vai passear pelas uvas, fazer uma foto daquele tipo assim, ó, na árvore, entendeu? E vai ser lindo. Aí você fala, nossa, gente, tudo gratuito, vou inclusive provar o vinho em modo gratuito? Sim. Só que no final, eles vão tentar vender pra você uma garrafa de vinho, daquelas lá que você provou, certo? Você é obrigado a comprar? Claro que não. Você fez o passeio, passeou, provou os vinhos, tá? Foi tudo muito incrível. No final, se você quiser comprar o vinho, ótimo. Se não, você simplesmente participou de um passeio gratuito e ninguém vai te olhar de cara feia porque você não comprou, certo? Então é muito da hora você aproveitar esses passeios gratuitos aqui. Ai, Vera, maravilhoso, né? Porque eu vou lá, passeio, se eu quiser comprar essa garrafa de vinho, no final das contas, não é que eu paguei o passeio, eu paguei a garrafa de vinho. Então eu não paguei o serviço, mas eu paguei um produto que eu vou levar pra casa e que eu gostei de verdade. Exatamente, gente. É isso que eu falo pra vocês. Aproveitem os passeios gratuitos, que são muito da hora. E vocês podem simplesmente procurarem lá. Você tá, sei lá, gente, na Alemanha, tá? Aí você procura lá na cidade que você tá em Alemanha. Não vem nenhuma cidade alemã na minha cabeça. Sei lá, em Hans. Todos os nomes são tipo assim, né? Hans. Aí você coloca lá, passeio gratuito de Hans. Aí você acha lá, nossa, passeio gratuito em, sei lá, em uma vila camponesa de cerveja. Bem aleatório esse exemplo, né? Aí você vai lá e faz o seu passeio. No final das contas, eles vão tentar vender pra você ou aquelas coisinhas pequenas, ou fotos, ou uma garrafa de cerveja, mas você não é obrigado a comprar. E se você comprar, você simplesmente vai ter um produto que você gostou, mas você vai ter aproveitado muito. Então, gente, aproveite muito dessas coisas. Outra coisinha também que você deveria tomar muito cuidado, tá? É não comprar nada do tipo de lembrancinhas no centro da cidade.
A mesma coisa que eu falei pra vocês dos restaurantes, tá? Se você compra no centro da cidade, você vai pagar 5 conto. Se você compra longe do centro da cidade, inclusive nos chinesões, tá? Naqueles negocinhos dos chineses, você vai pagar 1 euro. Então, gente, com os 5 que você pagou lá, você tinha comprado 5 aqui. Certo? Aqui você pagou 1, tá vendo? 5 euros aqui, 1 euro aqui. Comprou 5 aqui, aqui comprou 1. Entendeu? Muito melhor. Então, gente, economiza bastante. Vem viver aqui na Europa. Se vocês quiserem mais diquinhas pra gente economizar aí viajando, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, então decidi não continuar falando tudo que eu tinha pra falar pra vocês. Então, se vocês quiserem uma parte 2, eu faço com muito amor, tá? Pra vocês economizarem aqui nas Europa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!